Hoje nós vamos encerrar as mensagens sobre Mateus 26. Se você trouxe sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 26, por favor, abra sua Bíblia e nós vamos ler juntos o texto de Mateus, no capítulo de número 26, encerrando assim uma série de mensagens. Mateus capítulo 26 possui vários episódios, vários acontecimentos. Esses acontecimentos relacionados com Mateus 26 têm a ver com a trama da traição. Mateus 27, a crucificação, e Mateus 28, a ressurreição. Mateus 26, a trama da traição. Mateus 27, a crucificação, e Mateus 28, a ressurreição. Se você ainda não leu, se você ainda não fez essa leitura, faça essa semana, faça esses dias. Mês de setembro e mês de outubro, nós vamos relembrar a crucificação de Jesus. E ao relembrar a crucificação de Jesus, nós vamos relembrar as 7 falas da cruz, as 7 palavras da cruz, que são, na verdade, a essência do Evangelho, tem tudo a ver com a essência do Evangelho. Então eu quero te pedir para, com paciência, ler e meditar nesse texto da palavra de Deus, tá bom? Fique de pé, vamos ficar de pé. A leitura desta manhã tem a ver com o texto que nós vamos falar, especialmente no momento em que Pedro se lembra das palavras de Jesus. Eu tirei uma frase que é a última frase da Divina Comédia, pertence a Dante. Quando ele termina o seu livro, ele termina o livro com essa frase: eu vou me mover na direção do amor que move o sol e as estrelas. A Divina Comédia é uma obra na qual o peregrino passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. Então, no céu ele a expressão termina o livro mostrando como ele gostaria de terminar a sua vida. É uma expressão de desejo. E nessa expressão de desejo, ele termina o livro com uma oração. É uma oração sem intermediários, é uma oração de alguém, de uma alma que anseia caminhar para algum lugar. Dante estava exilado. E ao ficar exilado, ele termina dizendo que ele vai terminar a sua vida se movendo na direção do amor que move o sol e move as estrelas. Mas isso ainda não é o final do sermão. Por enquanto vamos ler lá a história de Pedro, tá bom? Vamos ler todos juntos a história de Pedro. Leamos. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pode sentar. Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. Eu já li esse texto muitas vezes,
Mas à medida que eu, esse ano, estou lendo Mateus, com calma, com paciência, exercitando para as mensagens do domingo, quando eu cheguei nessa afirmação de Pedro, eu senti uma alegria muito grande, ao saber que na sua crise mais aguda, na sua crise maior, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Aí eu comecei a reviver todos aqueles momentos que Pedro esteve com Jesus. E nós não podemos nos esquecer que apenas alguns dias antes, Pedro ouviu muito de Jesus. As últimas 6, 7 horas de relacionamento haviam sido intensas, como nunca. Ele nunca esteve tão próximo de Jesus como esteve nas últimas 5 horas antes da sua negação. E ele não esteve tão decepcionado consigo mesmo como foi aquele momento em que ele nega Jesus. Eu não vou relembrar muitas das palavras de Jesus, mas eu gostaria apenas que nós nos lembrássemos nessa manhã que Pedro se lembrou de muitas coisas. Mas Pedro se lembrou quando Jesus certamente disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós não podemos nos esquecer das palavras de Jesus. Jesus falou muitas coisas, mas Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pedro se lembrou das boas palavras de Jesus, as palavras de promessa, as palavras de ânimo, as palavras de estímulo, as palavras de bem-aventuranças, as palavras onde Jesus falou sobre o céu. Ao ouvir esse momento, ao entender essa palavra, eu penso que naquele momento de ira, naquele momento de dor, naquele momento de frustração, naquele momento de negação, Pedro chegou à seguinte conclusão: o que Jesus fala, acontece. Foi a conclusão de Pedro. O que Jesus diz se torna realidade. Eu não posso mais duvidar das palavras de Cristo. Eu não posso colocar em dúvida as palavras de Jesus, porque o que Jesus fala acontece da maneira como Ele fala. Ele disse que eu ia negar, logo daqui a alguns instantes, 3 vezes eu já neguei, eu já cumpri a profecia. Tudo que Jesus fala é verdade. Por isso eu devo ficar atento às palavras de Jesus. As palavras que Jesus fala são verdadeiras. Bom seria que a gente fizesse uma compilação das palavras de Jesus na Bíblia e andasse com elas nas nossas mãos. Pedro se lembrou quando Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não tenho dúvida também que Pedro se lembrou quando Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é uma das afirmações de Jesus sobre a sua palavra. Os céus passarão, governos passarão, leis passarão, impérios passarão, homens, vidas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Minha mãe gostava muito de um versículo que ela sempre, de vez em quando, ela repetia com a gente na infância. A gente relembra muito esses detalhes. Minha mãe dizia: meu filho, nas Bíblias, nas palavras de Jesus está escrito que nem só um tio cairá naquilo que ele disser. Tudo que ele disse se cumprirá. Nem só um tio daquilo que ele falou deixará de acontecer, deixará de ser verdade. E Pedro naquele dia chegou à conclusão que as palavras de Jesus são verdadeiras. O que Jesus fala, acontece. O que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. Mas eu acho que Pedro não teve o privilégio de se lembrar. Depois ele vai se lembrar. Mas eu não sei se vocês já leram com paciência os evangelhos. Se você ler com paciência o evangelho de Mateus, você vai descobrir que as últimas palavras de Jesus em Mateus são maravilhosas.
Nesse dia eu estava relendo o livro de Mateus mais uma vez, me preparando para a mensagem, e continuei lendo, não parei, fui até o final, e quando chega no final, eu aprendi um detalhezinho a mais, que a última palavra, as últimas palavras de Jesus no livro de Mateus são: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra de Jesus. Às vezes a dor me faz pensar que Jesus não está comigo. Às vezes o sofrimento me faz pensar que Jesus me abandonou. Às vezes as circunstâncias da vida me fazem pensar de alguma maneira como se Jesus fosse infiel à sua palavra. Mas Ele não é. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí eu comecei a relembrar as palavras de Jesus, comecei a reviver as palavras de Jesus, comecei a meditar nas palavras de Jesus. Isso me traz alegria, me traz ânimo, me traz vida, porque todas as vezes que eu medito nas palavras de Jesus, e eu sei que as palavras de Jesus são verdadeiras e que elas não passarão, a minha alma se enche de esperança, se enche de alegria, se enche de vida. O contexto da queda de Pedro é um contexto singular. É aquele momento em que Pedro era apóstolo. Ele não pode dizer que não era apóstolo, mas ele não quis se identificar como apóstolo. Ele resolveu seguir Jesus de longe. Nos primeiros mensagens que eu preguei uma época para a mocidade de Paracatu, foi: seguir Jesus de longe não vale a pena. Seguir Jesus à distância não é a melhor maneira de seguir Jesus. Pedro começa seguindo de longe. Eu vou ficar aqui por perto para ver o que vai acontecer. Ele deve ter pensado, olhado, ficou perto do quarto, entrou com Jesus, possivelmente um dos únicos apóstolos que entrou com Jesus no pátio, e lá dentro ele ouve as bofetadas. Ele estava muito próximo do lugar onde as pessoas estavam batendo em Jesus. Profetiza: quem foi que te bateu? Você que reconstrói o templo em 3 dias, diz quem foi que te esbofeteou. E alguém disse: você era um dos deles. É a mesma coisa que, né? Você era um dos deles. Pedro: não sou não, estou aqui só de longe. Daqui a pouco passa alguém e fala assim: esse aí estava, um conhecia o Pedro da Galileia, o outro conhecia, né? Esse aí está com Jesus, é seguidor do Nazareno. Não, eu juro de pé junto, de mão cruzada, juro do jeito que vocês quiserem, eu juro que eu não conheço tal homem. Ele devia estar irreconhecível. Quem passou por uma grande decepção dessa já sabe na vida. Eu conheci um homem que adoeceu profundamente, porque ele fechou um negócio. Quando chegou diante da diretoria, a pessoa com quem ele tinha fechado o negócio falou: eu não sei nada disso. Esse homem adoeceu, passou por depressão, mudou de empresa, mudou de lugar, mudou de cidade, mudou de circunstâncias, porque nunca mais quis ver aquelas coisas. Eu juro por minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó, meus meninos, juro por todo mundo. Mas o pior não é isso. De repente chega mais alguém e fala assim: você parece com eles, você tem o jeito deles. Aí ele começa a praguejar. Eu não conheço esses desgraçados, esses miseráveis, esses malditos. Isso é praga. Pedro começa a praguejar. Quando Pedro está no auge da sua negação, não só da negação, quando Pedro está praguejando, aí entra em cena um missionário de Deus chamado Galo. Entra em cena o grande pregador da madrugada, o Galo. Minha mãe lia a Bíblia pra gente. Quando a gente vai na roça, o primeiro que levanta quem é? O Galo. O Galo tem a capacidade de levantar cedo e perturbar a gente, que não é brincadeira, né? Segura esse Galo, ele quer que eu ainda mate esse Galo. Enquanto toda madrugada, isso acontece muito na roça. Esse Galo fica levantando. Mas quando Pedro está no auge da negação, o Galo canta. E
lembrou das palavras de Jesus. E aí Pedro vive uma experiência que eu diria que foi o começo da vida espiritual de Pedro, provavelmente. Experiência de chorar amargamente. A amargura bateu profundamente a sua alma. E Pedro sai dali sem saber o que ia acontecer da sua vida. Se você ler a vida com Pedro, você vai descobrir que a entrada de Dante, né, no inferno é um momento dantesco, né? Tem a ver com a palavra dantesca, tenebroso. É um momento interessante da literatura. Não precisa ter medo. Mas quando ele entra no inferno, ele encontra o primeiro grupo de pessoas, que ele chama de anjos bons, mas que não fizeram nada. É a primeira grande legião que Dante encontra no inferno. São pessoas maravilhosas, mas que durante todas as suas existências não fizeram nada. E Dante, que não era tão protestante quanto nós somos, afirma que o grande pecado daquelas pessoas foi não ter a coragem de confessar a Cristo, de afirmar a Cristo. E por não afirmar a Cristo, mesmo sendo anjos da bondade, eles estão aprisionados no inferno. Seguir a Jesus de longe não compensa, não vale a pena. Algumas vezes eu conversei com meus irmãos, eles estavam na fase de adolescência, estavam na fase de formação, meu irmão mais jovem, né, que eu amo muito, e muitas outras pessoas na vida. E algumas vezes eu tenho feito isso com algumas pessoas. Olha, se você quer viver o mundo, eu te dou um conselho: pisa fundo. Pisa fundo, vai lá e aproveita tudo que o mundo pode te oferecer, porque na verdade esse vai ser o seu grande lucro aqui na terra. Se você ficar no meio termo, você nem vai viver o mundo direito, nem vai viver o cristianismo. E no final nós vamos viver aquelas palavras de Jesus lá no Apocalipse, quando ele diz: não és quente nem frio, és morno, e ao final eu vou vomitar-te da minha boca. Dante contempla nas trevas, próximos ao maligno, uma legião de anjos, os anjos que não se moveram em relação ao bem. Mas a história de Pedro não terminou aí. Das histórias bíblicas, das biografias bíblicas evangélicas, dos encontros de homens de caráter e homens que tiveram grandes dificuldades, e das boas biografias do Novo Testamento, a biografia de Pedro e a biografia de Paulo são as que mais se sobressaem. A de Pedro se sobressai pela sua absurda negação, mas através da absurda negação de Pedro, nós temos a bênção de conhecer o infinito amor do Evangelho. A vergonhosa negação de Pedro nos leva a entender a bênção do Evangelho. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Quem esteve aqui no primeiro sermão, eu acho que no primeiro sermão do mês de agosto, no dia da Santa Ceia, uma das palavras que Jesus usou na noite da Santa Ceia foi afemia, que é a palavra que significa redenção, remissão. Na noite da Santa Ceia, Jesus usa uma palavra, que a palavra significa perdão absoluto. Perdão para a pessoa, como se ela nunca tivesse cometido algo de errado, como se ela nunca tivesse feito nada que pudesse ser descrito como errado. E eu, pensando sobre esse choro de Pedro, eu penso que Pedro também se lembrou dessa palavra: o meu corpo é partido por vós, e o meu sangue é derramado por vós para remissão de pecados.
para a família. O meu perdão é como se você nunca tivesse feito nada de errado. É interessante que na literatura você caminha através da literatura, dos grandes clássicos da literatura, do Quixote, Dante, você vê homens inteligentes, desesperados, buscando uma solução para a sua caminhada espiritual. Na verdade, Dante termina quase que da mesma maneira que Dom Quixote. Ele sai do céu e volta para a realidade. O que é que eu faço aqui agora? É a grande pergunta da Divina Comédia. Depois de passear por todos esses mundos, o que é que eu devo fazer? Quando você lê Dom Quixote, você vê a mesma coisa. Aquele que foi cavalheiro, aquele que brincou, que ironizou com as pessoas, com todos os cargos, com a sociedade, com os reis, com os nobres, colocando o nobre no lugar do pobre, o pobre no lugar do nobre. De repente ele recupera a consciência e o livro termina com aquela sensação: mas o que é que eu faço? Quando Pedro estava no seu sofrimento mais intenso, talvez ele tenha perguntado: e agora? O que será de mim? Lá no Nordeste tem uma expressão que não sei se o reverendo, esse pessoal que andou pelo Nordeste, fez um curso de nordestês, já está especializado, mas quando a gente estava sofrendo muito, minha mãe dizia que tinha uma expressão: e agora, Madalena, o que é que eu faço da minha vida? Era quando a coisa ficava muito difícil, né? Aquela expressão, né? Aquele momento de angústia, de dor: e agora, Madalena, o que é que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? O que é que eu caminho? O que é que eu vou fazer? E Pedro, certamente naquele momento, ele voltou naquilo. Mas aí nós vamos conhecer algo maravilhoso, que é a essência do Evangelho. Sexta-feira, de madrugada, foi um dia terrível na vida de Pedro. Sábado, um dia mortal, silencioso, absoluto. Mas domingo foi dia de ressurreição. E poucos dias depois, Jesus manda o recado para Pedro: vá para a Galileia e lá nós nos encontraremos. Nós nos encontraremos outra vez na Galileia. Imagine o coração de Pedro: vou ou não vou? Se eu ficar, o bicho; se eu correr, situação de Pedro, drama de Pedro. Diga a Pedro que nós nos encontraremos na Galileia. Teremos um encontro na Galileia. Marca-se o encontro com Pedro na Galileia. Jesus marca para se encontrar com Pedro na Galileia. E Pedro chegou na Galileia, não viu Jesus, orou na praia, falou: quer saber de uma coisa? Já faz alguns dias que o Senhor não aparece, eu vou pescar. E foi, pescou a noite toda na frustração, e de madrugada de novo, quando os galos começaram a cantar, os galos estavam ainda o quê? Era escuro ainda. Os galos estavam começando a cantar. A Bíblia deve mostrar, eu acho que Jesus, o perdão de Jesus é tão completo que a gente não fica com traumas. Porque se Pedro tivesse trauma, seria o homem mais traumatizado do mundo com o galo. Todo dia ele acordava tendo uma crise absoluta, né? E o galo canta naquela madrugada, e quando o galo começa a cantar, eles começam a voltar sem nada. E Pedro: agora esse bendito desse galo canta, não sei mais pescar. Imagina, vai voltando, e aparece alguém na praia e fala assim: vocês pegaram alguma coisa? E alguém já desconfia: essa voz, lança a rede de novo. E agora eles não questionam mais, lançam a rede, e ela vem cheia de 153 grandes peixes. E alguém disse: Pedro, é Jesus. Pedro estava pelado, estava nu, o texto, estava despido. Pedro corre para a praia. Quando ele corre na praia, ele chega e ele encontra pão e peixe. Eu sempre perguntei por que Jesus não serviu pão e vinho. Porque ele disse: desse fruto da videira eu não beberei, até aquele dia em que eu vou beber de novo convosco no reino de meu Pai. Tem gente que pergunta: por que você não bebe vinho? Eu estou esperando aquele dia. Naquele dia na mesa vai ser especial. Falei: prometi na minha vida que vou tomar 2 copos de vinho. Vou tomar um copo de vinho no dia do casamento dos meus filhos, em homenagem a eles,
pelo que eles representam para mim. Depois, nunca mais. Não tem amigo, não tem ninguém, não tem festa, vai ficar reservado só para a eternidade. Não beberei mais desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E quando eles chegam na praia, tem pão e mel. E Jesus começa a ser: Pedro, tu me amas, Pedro? Quem sabe o galo canta de novo, né? Quem sabe lá da fundo musical é galo. Pedro: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu 3 vezes, Senhor, é a mesma coisa em toda. Pedro chora profundamente outra vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foram as últimas palavras de Jesus para Pedro. Dessas palavras, Pedro nunca mais o quê? Se esqueceu. Pedro tornou-se um homem caído porque não acreditou nas palavras de Jesus. E Pedro se levanta porque tomou as palavras de Jesus e creu nelas. Quantos meninos não nasceram nesse mundo com o nome de Pedro? Eu nem sabia que o Pedro Lúcio está aqui hoje, né? Parece até uma homenagem ao pequeno Pedro que nasceu. Você pergunta: tem algum outro Pedro por aqui? Quer ver? Pergunta: tem Pedro? Pelo menos um para honrar a mensagem. Não faltou, né? Não faltou Pedro. Mas em todos os lugares onde você anda tem Pedro. São Pedro, hospital, clínica, universidade, cidade. E essa homenagem a Pedro, como eu costumo dizer, não é uma homenagem a Pedro o Grande, o czar da Rússia. É uma homenagem a Pedro, o pescador galileu, que mediante as palavras de Jesus deixou tudo para trás e se transformou no pescador de homens, no pescador de vidas. Que Deus nos abençoe nesta manhã, amém, irmão? Amém? Amém? Se fosse na Assembleia de Deus, o povo já estava pulando, como costuma dizer, né, velho? Então eu já estava mais alegre. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Vamos ficar de pé. Que nós nunca nos esqueçamos das palavras de Jesus. Amém? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu acho que é por isso que Pedro ficou um gigante. Quando Pedro disse: Jesus está comigo, aí o Pedrinho virou um Pedrão, e o Pedrão virou uma pedreira, e a pedreira virou uma montanha de fé. Não é verdade? Porque ele descobriu que Jesus estava com ele. Jesus está contigo, meu irmão. Ele prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você tem seguido Jesus de longe, toma uma decisão: vou seguir de perto, vou me aproximar, vou estar perto do Senhor. Que Deus abençoe esse dia da sua vida. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo privilégio imenso da Tua Palavra. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado porque Pedro, na sua angústia profunda e intensa, se lembrou das palavras de Jesus. E ao se lembrar das palavras de Jesus, ele reavalia toda a sua existência e toda a sua vida. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, e que as palavras de Jesus estejam nas nossas mentes, nos nossos lábios e no nosso viver, hoje e para sempre. Amém, amém, amém.